O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho. Olá, tudo bem? Se não estiver, vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, pastor responsável pela Igreja Cristã Caminho. Esse é o culto ao Criador online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você me vê ou onde você me vê agora, mas eu quero te pedir uma coisa. Fica comigo até no final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o tema que vai ser abordado aqui vai te ajudar muito. Qual é o tema? Como ajudar se eu preciso de ajuda? Como que eu posso ajudar alguém se eu estou precisando de ajuda? Eu vou falar sobre isso hoje, mas já começo sempre o culto online ao Criador com ministração de libertação e cura. Jesus, o caminho, disse o seguinte: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Está escrito isso. Você, o senhor e a senhora creem? É o que eu vou fazer a partir de agora. É claro que nem tudo que eu vou pedir para ser feito aqui, dependendo do ambiente que você, o senhor e a senhora, se encontrar, vai poder fazer. Como colocar as mãos no alto da cabeça, fechar os olhos. Talvez você me acompanhe dentro de um ônibus, dentro de um Uber, ou no ponto de um ônibus, ou esperando um Uber, ou no ambiente de trabalho. Eu sempre me lembro, da imagem da dona de casa que está ali, por exemplo, fazendo comida, lavando louça, e está ali com seu celular vendo a programação. Porque eu me lembro da minha esposa fazendo isso. Eu não sei se a senhora, secretária do lar, dona de casa, está nesse momento me vendo assim. Mas tudo que for possível fazer junto comigo, faça. Não porque eu estou pedindo, mas faça com fé. Tá bom? Bem, se puder fazer o que eu vou pedir agora, já faça. Colocar as duas mãos no alto da cabeça. Se puder, até fechar os olhos. E repita o que eu vou lhe pedir com fé. Diga, em nome de Jesus, todo cansaço, todo desânimo, toda dúvida, todo medo, mau pensamento, desejo de parar, de desistir. Diga em nome de Jesus, agora eu ordeno, tirando as mãos da cabeça com energia, diga, saia! Sejam livres pelo poder do nome de Jesus. Você crê? O senhor e a senhora? Quem sabe você se encontra agora acometido por uma enfermidade. Mas está escrito que tudo é possível àquele que crê. A palavra tudo significa tudo. Não tem dupla interpretação. Concorda comigo? Eu sempre falo sobre mim nesse momento porque eu tinha uma doença no meu sangue que para a medicina convencional não tem cura. Eu descobri isso com 18 anos de idade no Exército Brasileiro. E a partir dali eu comecei a buscar de Deus o cumprimento daquela palavra que diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. A primeira vez que eu ouvi isso da boca de um homem de Deus no altar, eu disse, isso é muito bonito, mas eu quero ver na minha vida um jovem de 18 anos que o médico falou para ele que tinha uma doença sem cura e disse para reunir minha família e falar com ela. De lá para cá, depois do primeiro exame médico que constatou a minha cura, fiz outros. Hoje eu estou com 43 anos. Será que eu posso te falar sobre cura? Minha esposa tomava 2 Gardernais por dia, tinha convulsões, ataque epilético. Você sabe que para a medicina convencional também é algo que não tem cura e já tem mais de 20 anos que ela não tem. Será que eu posso te falar sobre cura? Então, se quiser colocar as mãos agora sobre o alto da cabeça de novo, fecha os olhos, ou no local de uma dor, de uma enfermidade, coloque aí por gentileza e creia no que eu vou falar, na autoridade que é no nome de Jesus. Espíritos por detrás dessa enfermidade, desse sintoma, dessa dor, saiam desse corpo agora pelo poder do nome de Jesus. Dor de cabeça, dor nos ombros, peso nos ombros, dor nos braços, dor nas pernas, nas juntas, nos nervos, no estômago, de uma gastrite, de uma úlcera,
Desapareçam agora no nome de Jesus todo e qualquer sintoma de enfermidade. Eu declaro agora sobre a sua vida, sobre os que creem, a saúde que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus Cristo do caminho, seja livre desses sintomas, dessa enfermidade, se crê. E se você crê, diga amém. Respire fundo. Mas agora, eu quero falar aqui sobre a água. Sabia que ela simboliza o Espírito de Deus, simboliza a palavra de Deus? Todos sabemos, eu sempre repito isso a título de exemplo, que mais de 60% do planeta é composto de água, do nosso organismo também, do nosso corpo. Água limpa, purifica, é saúde. Então nós usamos como elemento, eu creio nisso, nos cultos online, para apresentar a Deus em oração, para que seja consagrado. O que é uma coisa consagrada? É uma coisa separada para um propósito, para um objetivo. Uma coisa consagrada é uma coisa separada para um propósito, para um objetivo. Então nós vamos apresentar essa água a Deus. Se você já se acostumou a fazer o que eu peço toda semana, já tem uma garrafinha de água mineral consigo aí. Se quiser fechar os olhos, feche, não precisa necessariamente. Se estiver no ambiente de trabalho, se estiver dentro de um ônibus, de um Uber, não sei se você carrega consigo uma garrafinha de água, eu não sei. Se for possível fazer esse exercício de fé comigo agora, tá bom? E depois você vai usar essa água pela manhã, de tarde, de noite, no decorrer da semana, no ambiente de trabalho. A senhora dona de casa pode usar para fazer o café ali para a família de manhã, um suco, uma vitamina, comida. E quando essa água estiver diminuindo, reabastece essa garrafinha quando precisar higienizar a garrafinha, higieniza o bico. No momento que a gente está vivendo é muito importante a higiene, é ou não é verdade? Então, muito bem. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu lhe apresento em oração a minha água e a água de todos que assistem essa programação comigo. Seja essa água um ponto de contato entre o seu poder e aqueles que crerem. Água, seja abençoada. Água, seja consagrada. Cada partícula, cada molécula, por mais absurdo que isso te pareça, se você, o senhor e a senhora não tem esse costume, você está falando com a água, assim, no mundo espiritual, não é preciso que algo tenha ouvidos para ouvir. Jesus falou com a tempestade, ela cessou. Jesus falou com uma figueira, ela secou. Sejam todas as águas agora consagradas em nome de Jesus. Seja o santo remédio, a medicina dos céus. E quem crê, concorda, diga que assim seja. Vou tomar um pouco da minha, se quiser tomar da sua. Amém. Vamos à palavra? Quem puder conferir comigo na sua Bíblia aí. Mas antes, vai aparecer aqui abaixo na tela do seu smartphone ou da sua Smart TV um QR Code. Quem me vê pela Smart TV, você pode apontar a câmera do seu celular, o leitor de QR Code, para esse QR Code que vai te levar a um grupo de oração da Igreja Cristã Caminho. Tá? Lá nós fazemos uma mentoria espiritual, um acompanhamento espiritual. Antes aqui da gravação, eu estava atendendo uma senhora que essa semana entrou no nosso grupo de oração e marcando atendimento com ela hoje por videoconferência. Então lá nós temos um propósito de oração semanal e também por pedidos específicos que as pessoas apresentam. Inclusive lá agora, no grupo, entrando nele, você pode deixar o seu primeiro nome ou o primeiro nome de pessoas que você ama, ou fazer um pedido específico. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que alguém chegava até Jesus, o caminho, ele falava o seguinte: o que você quer que eu te faça? A gente tem que ser específico no pedido. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu quero paz, saúde e prosperidade, é algo muito vago. Concorda comigo? Qual que é o maior problema que uma vez você resolvendo hoje, ele vai, uma vez sendo resolvido, influenciar positivamente em todas as outras áreas da sua vida? Isso é foco. Compreende? Então faça isso lá dentro do grupo, tá bom? E após aqui a programação, vocês entrando lá, eu vou poder te atender também. Eu me coloco à sua disposição. É gratuito. Se quiser, faça isso agora. Eu estou vendo pelo meu celular. Abaixo na descrição que me veio pelo YouTube, eu também vou deixar no primeiro link, o link aí do grupo de oração. Tá bom? Bem, quem puder acompanhar comigo, 1 Reis 17. 1 Reis 17.
O tema de hoje vai aparecer aí abaixo na tela para você entender sobre o que nós vamos falar e trazer para a sua vida. Entenda uma coisa, olha para mim por gentileza, a câmera vai chegar mais perto aqui de mim, do meu rosto. Preste atenção, a Bíblia, para ser funcional, ela tem que ser aplicada. É a palavra de Deus, é isso aqui, ó, aplicado no nosso dia a dia. Porque senão é apenas mais um livro. Pastor, não fale isso, é um livro sagrado. Ah, é? Se eu deixar fechado ou aberto num instante na minha casa, vai produzir alguma mudança na minha vida? Eu te pergunto. Você sabe a resposta? É não. Então nós temos que aplicar isso aqui no nosso dia a dia. A gente está vivendo um momento delicado no mundo. Eu não sei de onde você me vê agora. E o que é que a gente precisa entender? A maioria de nós, eu me incluo, estamos precisando em alguma área de nossa vida de ajuda. Sim ou não? Não é verdade? E como que no momento que nós precisamos de ajuda, nós podemos ajudar alguém? Como que o senhor vai me falar para ajudar alguém, ô Cleiton, se eu estou precisando de ajuda? Vai ficar muito claro para você na programação de hoje que sim, isso é uma saída viável para que então Deus te abençoe e supra as suas necessidades. Eu só prego o que eu creio 100%, eu só prego o que eu vivo. O que eu vou te pregar aqui hoje, eu tenho praticado nesse momento que estamos vivendo. Isso aqui funciona, mas se você aplicar. 1 Reis 17, a partir do versículo 8, diz assim: a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: a quem, Cleiton? A Elias. Elias, anteriormente aqui, no versículo 2 mesmo, do capítulo 17 de 1 Reis, em diante, estava sendo alimentado por corvos. Ele estava dependendo de um corvo para poder levar para ele alimento. Essa era a situação de Elias, o profeta. Esse era o estado atual, naquele momento, da vida de Elias. Qual o seu estado atual no momento que você, o senhor e a senhora estão vivendo? Nós vamos partir por isso. Por esse princípio, o seu estado atual, o momento que você, quem sabe, o senhor e a senhora estão vivendo agora. Pode ser o pior que for. Só para vocês terem uma ideia, o corvo era considerado um animal imundo, segundo a lei de Moisés. Ele é necrófago, ou seja, se alimenta de cadáveres em decomposição. Essa ave também possui uma natureza egoísta, pois tem dificuldade de dividir seu alimento até com os próprios filhotes. Esse tipo de animal que Deus usou para alimentar Elias. O que eu quero dizer com isso? Quando que eu sei que Deus está agindo na minha vida? Quando Deus usa meios que, humanamente falando, seriam improváveis. Isso aqui é algo improvável. Um animal que era imundo para os judeus, já começa por aí. Necrófago, se alimentava de cadáveres em decomposição e que tinha dificuldade de alimentar até os próprios filhotes. E Deus usou esse tipo de animal para alimentar um servo dele, um profeta dele. Deus, ele age por meios misteriosos, por meios que nós não esperamos. Quem sabe? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida com muita responsabilidade, mas por fé. Que a ajuda que você precisa, o senhor e a senhora, vai vir de onde você menos espera, de quem você menos espera, daquela pessoa mais improvável de te ajudar. Como era improvável um animal como esse levar alimento para Elias. Bem, voltando aqui para o texto, versículo 9. A palavra de Deus veio sobre Elias então, e no versículo 9 diz assim: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Primeiro ponto. Algo também improvável. Viúvas naquela época, elas não tinham auxílio do governo, como tem, por exemplo, no nosso país. Tanto é que se retirava ali do templo as doações, dízimos, ofertas para sustentar viúvas e órfãos. Mas isso é tema para outro vídeo. Vamos ater aqui ao texto. Então ele se levantou, ele obedeceu a palavra de Deus, um princípio para trazer a bênção de Deus, o sustento de Deus para nossas vidas, é obedecer a palavra dele. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha.
E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Ele pediu água, algo simples. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, um pão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Olha a situação dessa mulher também. Uma pessoa totalmente improvável de ajudar alguém. Passando fome. Vamos falar um português bem claro. Vamos aqui falar de uma maneira bem rasa, que todo mundo entende. Estado de quase fome dela e do filho. Ao ponto de ter um pouco de farinha, de azeite, e falou lá de pegar 2 gravetos e preparar algo para comer ali, para o filho e ela, e depois morrer. E como que Deus mandou Elias, o profeta, o servo dele, ir até esse tipo de mulher, com esse tipo de dificuldade grave, financeira, de estar à beira da fome, em meio a uma seca que pairava nessa época aqui sobre esse local, uma crise como estamos vivendo, um momento dificílimo como estamos vivendo, no momento que eu gravo esse vídeo de hoje. E essa mulher que Deus disse para Elias queria sustentá-lo. Às vezes, a maneira que Deus trabalha, a gente não consegue compreender a princípio, a gente não consegue nem crer a princípio. Como que uma mulher dessa ia sustentar Elias? Mas ele obedeceu. Aí segue dizendo assim: e Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a sua palavra, conforme o que você me diz, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno. Traz-me aqui e depois farás para ti e para teu filho. Aqui outro princípio para Deus nos abençoar e suprir nossa necessidade, que eu quero dividir em 2 pontos muito importantes. Se puder chegar a câmera perto agora do meu rosto também, preste atenção no que eu vou lhe falar. Nós não podemos confundir o que eu vou falar. São 2 coisas que um cristão genuíno, verdadeiro, deve fazer. Eu não vou falar que tem, porque para mim, na minha visão espiritual, nada na Bíblia é obrigado. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Se nem Deus obriga, é por fé. De livre e espontânea vontade. Mas Elias, sabendo da situação dessa mulher e do filho, ele pede para que trouxessem primeiro um pedaço que ela fizesse ali para ele. Não para o filho dela. Não para ela, mas para ele, que era um símbolo ali de Deus. Era um homem de Deus que levou a palavra de Deus para ela. Como eu estou transmitindo a palavra de Deus para você, para o senhor e para a senhora agora. Uma das maneiras de servir a Deus, entre aspas, porque hoje em dia se fala muito sobre isso. Não se precisa servir a Deus, porque Deus não precisa de ser servido por mãos humanas, tá certo? Concordo. Mas uma das maneiras de servir a Deus é servir ao próximo. Eu vou chegar lá, é o segundo ponto. Mas uma das maneiras de servir ao próximo é você me patrocinar nesse trabalho aqui na internet. E aos domingos, 18 horas, é transmitido esse culto online, para te preparar para a semana, para vencer naquela semana. Com a palavra de Deus, com essa ministração de libertação e cura, já no início, com a consagração da água para que venha, se você crê, quem não crê não faça isso, só quem crê, você alimentar o seu corpo físico também com esse elemento consagrado a Deus durante a semana. Como me patrocinar? Porque para ajudar o próximo, você me patrocinando, isso aqui vai chegar para mais gente. Então, no final da palavra, depois de invocarmos a Deus, eu vou deixar um e-mail para você nos patrocinar. Quem sabe você não pode pregar a palavra de Deus, não é o seu chamado, não é seu propósito de vida, é o meu propósito de vida e chamado, como era o de Elias. Se depois você em casa tiver curiosidade, um interesse de acompanhar essa história mais adiante, essa mulher, ela cuidou de Elias. Essa mulher atendia as necessidades de Elias. Porque via nele um homem de Deus, para que ele pudesse transmitir a palavra de Deus a mais pessoas. Compreende? E uma outra maneira é você diretamente, nesse momento de dificuldade, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é trabalhadora, é honesta, ela não se aproveita, sabe, para tirar proveito de ninguém ali da dificuldade que está enfrentando, para si. Mas é uma pessoa que eu conheço, trabalhadora, perdeu o emprego em meio a esse problema que estamos vivendo. Está sem renda. Você tem algo que você pode oferecer para essa família? Ofereça diretamente.
também é um meio de fazer isso. Então repare que Elias pediu para que ela fizesse primeiro para ele, ou seja, para Deus. Primeiro faça para Deus. Vou falar um assunto polêmico. Dizem que são os primeiros 10% de tudo que ganhamos, de todo o lucro que obtemos, do suor do nosso rosto, do nosso trabalho, independente de qual seja. Do lucro. Quem crê nisso, eu creio, faz por amor, por consideração a Deus, não obrigação. Por consideração. É como se você separasse aqueles primeiros 10% e falasse: Senhor, eu te agradeço pela vida, pela saúde, pela habilidade que o Senhor tem me dado para trabalhar com o teu trabalho, pelos resultados que eu tenho obtido. E em gratidão, eu confio nesse pastor, nesse homem de Deus, eu confio nessa instituição que comumente é chamada de igreja, que fique claro que igreja somos nós. A ICC, Igreja Cristão Caminho, é uma instituição que tem até CNPJ. Eu falo até sobre isso num dos vídeos aqui no meu canal no YouTube. Para assim congregar pessoas como igreja, que são 2 ou mais pessoas que é uma igreja. Entenda essa diferença. Aí você confia naquela instituição religiosa, você confia naquele pastor, então você quer investir naquele trabalho que você vê sinceridade, dizime ali, oferte ali por amor. E a outra maneira é você destinar parte dos seus recursos, que ao meu ver, na minha opinião, com base na palavra de Deus, em mais de 20 anos trabalhando, praticamente mais de 19 anos com a palavra de Deus, ao meu ver, os dízimos e ofertas devem ser dirigidas à instituição que eu frequento, que eu participo dela. Agora, doação para uma pessoa, para uma família, é algo à parte. Não concordo com o que o senhor está falando. Ok, eu respeito, mas me respeite também a minha posição. Então, depois disso aqui, essa mulher fez o que Elias falou. Vamos lá? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Havia uma seca muito grande naquela época. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Preste atenção. Na minha Bíblia está até escrito, não conforme a palavra de Deus, mas a palavra de Elias. Porque um homem de Deus é reconhecido quando o que sai da boca dele acontece. Se não acontece, então desconsidera aquele suposto homem de Deus como homem de Deus. Tem que acontecer. Basta que eu, que sou transmissor do poder de Deus, da palavra de Deus, creia no que eu estou fazendo, estou transmitindo. E você, o senhor e a senhora que são receptores dessa palavra e desse poder, também creio. Transmissor, receptor, creio. Então, há manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu creio nisso. Então, a palavra que sai da minha boca, com base na Bíblia, tem que se cumprir na sua vida se você crer. Você crê? Eu profetizo. Obedeça a palavra de Deus, não o homem. E você vai ver ele prover o que você precisa. Eu tenho crido nisso. Eu tenho passado também dificuldades nesse período. Hoje eu vivo do suor do meu rosto, do meu trabalho, para levar o pão de cada dia para casa. E eu tenho procurado ajudar o máximo de pessoas precisando de ajuda. Aí é que entra o tema de hoje central. Como ajudar alguém se eu preciso de ajuda? Bem, eu quero terminar dizendo o seguinte. Já pensou? Imagine, cogite uma coisa comigo que eu sei que é surreal. Que é algo... chega a ser até fantasioso. Eu concordo. Porque existe um mundo ideal que gostaríamos que tivesse e um mundo real, que é o que a gente vive nele. Eu não vou querer te iludir, me iludir. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que jaz no maligno. A própria Bíblia descreve ele assim. Hoje tudo está errado é que está certo, o que está certo está errado. A gente vê isso no nosso cotidiano. Ok, mas imagine se as pessoas de bem, eu estou me dirigindo às pessoas de bem, independente de religião, de denominação que você frequenta evangélica, da placa da sua denominação. Mas já pensou se todo mundo de bem, de caráter, de princípios, se ajudasse mutuamente, como Elias aqui foi abençoar essa mulher e ela o abençoou, como um ajudou o outro aqui? Você está pegando aqui a ideia central do tema de hoje? Você já pensou se os que creem na palavra de Deus se ajudassem mutuamente nesse momento que vivemos? Como que nós poderíamos superar esse momento difícil com mais facilidade ou com menos dificuldade? Pense sobre isso. Eu pedi de ontem para hoje uma palavra de acordo com o que todos nós estamos precisando nesse momento. Não uma palavra que eu queria pregar. E Deus foi muito claro, ao meu ver, me dando essa direção dessa palavra. Como ajudar alguém precisando de ajuda? Imagine essa corrente do bem crescendo.
Dentro das suas posses, você ajudando uma família que você sabe que são trabalhadores, mas no momento estão em dificuldade. Ah, mas eu tenho muito pouco. Para de desculpa para não fazer nada. Vá lá e faça esse pouco. Vá lá e faça esse pouco, ao invés de dar desculpa e não fazer nada. Entre não fazer nada e fazer pouco, eu te pergunto, o que é correto fazer? O problema é que a gente cobra dos outros algo que muitas vezes a gente não faz. Nós temos que nos unir, pessoal. Pessoal, entenda, isso não é utopia. Se todos os de bem se unirem um ajudando o outro, vamos supor que você pode comprar certos produtos essenciais que precisa com pessoas que são da mesma denominação que você frequenta, ou como se diz comumente, da sua igreja. Aliás, está escrito para nós ajudarmos primeiro os da mesma fé. Eu não programei isso não, mas eu acho, se eu não me engano, que está em Gálatas. Eu acho, tá? Não me preparei para falar isso. Acho que é Gálatas 6, exortação ao apoio recíproco. Aqui, ó. Gálatas 6, 7 em diante. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Orientação do apóstolo Paulo aos Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Então, pastor, o senhor está falando para ajudar as pessoas, mas eu já ajudei muita gente que depois me decepcionou. E vai continuar acontecendo isso. Vai continuar acontecendo isso. Se você quiser ajudar alguém com expectativa de ter reciprocidade, ou daquela pessoa também te ajudar, eu já quero te dizer que não dá certo. Faça crendo que Deus vai ser honrado através do que Ele fizer na sua vida e você transferir a glória para Ele. Entenda isso, que a gente tem o costume de falar, Deus me honrou, Deus vai me honrar. Não, nós que temos que honrá-lo com o que Ele fez na nossa vida. Está compreendendo, meu amigo e minha amiga? O teor dessa palavra, quão forte ela é. Então Paulo orienta, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da mesma fé. Bate com o que eu estou orientando aqui? Sim ou não? Eu te pergunto. Mas antes eu queria que você guardasse essa palavra e transformasse em tarefa. Preste atenção, eu quero trabalhar assim com você, porque senão cai no esquecimento. O que eu falei aqui, eu não sei se eu falei 20 minutos, estou próximo de terminar o culto de hoje, mas você vai guardar os últimos minutos. Mas a base é o seguinte, como ajudar alguém se eu preciso de ajuda? Pense se a gente se ajudar mutuamente dentro do possível. Não vai ser tudo melhor? Não passaremos por essa fase difícil de uma maneira menos dolorosa? Será que isso é um princípio de Deus, o que eu estou te passando? Faz sentido o que eu estou te passando? Talvez a pessoa que você servir e ajudar não seja recíproca e não te ajude em contrapartida. Mas Deus use outra pessoa que você menos espera, como eu falei no início aqui da pregação, da questão dos corvos, um animal que seria assim, um dos últimos que Deus usaria para cuidar de Elias. Mas foi o que ele usou. O menos provável. Deus pode usar pessoas menos prováveis para poder te ajudar, que você nem espera, porque você está ajudando o próximo. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Então a tarefa que eu quero te passar, se puder parar o vídeo, tomar nota aí na sua agendinha no celular, ou com papel e caneta, encontre aí 2 pessoas para você ajudar de alguma forma, que seja com uma palavra. Às vezes uma pessoa é derrubada com uma palavra, mas é levantada com uma palavra de ânimo, de fé. Divide essa palavra de hoje com essa pessoa, compartilhe esse culto online de hoje com essa pessoa. É uma maneira de você ajudar. Bota no papel aí, ou na sua agenda no celular, 2 pessoas que você vai ajudar entre hoje e amanhã, entre o dia 21 e 22. Já pensou essa corrente multiplicar? Ou independente da época que você vê esse vídeo, porque fazer o bem, como Paulo falou, em qualquer época, é atemporal. É um princípio bíblico. Ah, o senhor acredita mesmo no que está falando? Eu acredito, eu vivo isso. É uma decisão de vida. Eu decidi viver assim. Quem me decepcionar porque eu ajudei, não ajudei para ser ajudado. Ajudei porque é um princípio bíblico e porque é a minha missão, é o meu propósito de vida. Me decepcionou, Deus vai usar outro para me ajudar também, porque todos precisamos de ajuda. Nós não nascemos para ser como ilhas, isolados de tudo e todos. Não tem como o ser humano viver e crescer sem a ajuda de outros. Aliás, é provado que para se ter bons resultados em qualquer área da vida, mais ali de 70% a 80% depende do nosso networking, do nosso círculo de amizades, dos nossos relacionamentos para nos alavancar. Você ajuda um com o que você é bom, aquela pessoa te ajuda com o que ela é boa,
Então pense sobre isso. Tá bom, pessoal? Vamos invocar a Deus? Eu não sei o ambiente que você se encontra. Eu repito, o horário, o dia. Se puder fazer algo que eu pedi, faça. Se não puder, concorde em pensamento. Ore em pensamento. Se não puder, verbalizar no ambiente que você se encontra. Mas quem pode? Pastor, eu estou lavando vasilhas e vendo o Senhor. Para de lavar vasilha. E vamos buscar a Deus agora aí na sua casa. Ah, eu estou aqui fazendo comida. O que você pode parar e desligar a trempe do fogão aí para a gente invocar a Deus agora? Você pode fazer isso? Então vamos fazer. E quem não pode no ambiente que se encontra, concorde comigo em pensamento. Vamos orar a Deus. Eu sei que pode parecer estranho para quem não tem esse hábito falar com alguém invisível, que eu não vejo. O ar que estamos respirando é invisível, mas ele existe. Eu creio, pessoal, 100%, que o mundo material, visível que vivemos nele, é diretamente influenciado pelo mundo invisível que nós não vemos. Vamos nos conectar com Deus invisível, mas real? Eu quero fazer uma oração, não uma reza. Rezas são palavras repetidas. Quero convidar o Álvaro, que está lá operando à medida do possível, a orar junto comigo. A gente orou antes dessa programação. Pessoal, isso aqui não é um trabalho profissional. Isso aqui é um trabalho para transformar vidas. Ele tem visto o meu comportamento nos bastidores. Eu não estou aqui querendo te convencer de quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Ele sabe quem de fato eu sou. Fora das câmeras. Cheio de erros e falhas. Mas há um desejo dentro de mim de dar para as pessoas aquilo que eu recebi do caminho de Jesus. E eu vou dividir isso com todos que quiserem até o último dia da minha vida. Vamos invocá-lo. Eu não sei como que você fala com Deus ou se você tem costume de falar. Fale a sua maneira, sem protocolos que as religiões criam, só para dificultar. Eu falei isso no culto anterior, que você pode ter acesso aqui no canal no YouTube. Se puder, feche os seus olhos onde você se encontra, aí no seu lugar. Aceita nosso louvor, nossa oração, reis, Senhores, Jesus. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, acima do Senhor não há nenhum outro, na terra, acima da terra, seja louvado o nome de Yeshua, o grande eu sou, o Deus invisível na terra, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Israel, de todos que nele creem, como eu creio. Seja louvado e adorado, eu sou seja louvado em nossas vidas, em meio a essa batalha diariamente que estamos enfrentando. Eu não vou te pedir que o Senhor nos honrar, que o Senhor seja honrado através de nós. Eu não sei no momento que eu te louvo e te adoro agora, não ninguém paga contas amanhã, mas eu creio na providência do Senhor, e eu digo isso porque quem sabe essa pessoa que me acompanha do outro lado acha que eu estou com a vida ganha, acha que eu estou com tudo bem na minha vida, não estou, mas eu creio no invisível, na provisão do Senhor. O Senhor não me abandonou até aqui, creio que não irá me abandonar de agora em diante, e o mesmo eu creio com relação a essa pessoa que acredita comigo. Deus me supriu a sua necessidade até aqui, vai continuar suprindo as suas necessidades. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Receba a paz do Senhor. Receba o Espírito da paz. Percebeu uma paz no seu interior? O que você ouviu nessa transmissão de hoje te fez bem? Te fortaleceu? Você quer nos ajudar? Você viu sinceridade? Se puder chegar a câmera nos meus olhos, dizem que os olhos são a janela da alma. E eu creio nisso, que pelos olhos você vê se a pessoa está sendo sincera ou não. Meu amigo e minha amiga, nós já temos custos fixos. Tudo tem custo, a gente não vive sem dinheiro. O que você quiser doar, o valor que quiser. Vai aparecer um QR Code agora para quem me vê na Smart TV, para você fazer um Pix para a Igreja Cristão Caminho. Você está na frente da sua TV, pega o seu leitor de QR Code, a sua câmera. Antes, abra no seu aplicativo do seu banco. No seu aplicativo do seu banco. Aí, entra no leitor aí de código de barra, de QR Code dele, se eu não me engano. A gente está aprendendo melhor para te falar aqui nas programações. Aí você aproxime do QR Code, vai te levar direto para dentro da conta da Igreja Cristão Caminho. Eu fiz esse teste no meu televisor semana passada e você pode ir através do Pix na hora agora doar o que você achar que pode e que for movido a fazer para a gente investir nessa estrutura para alcançar o máximo de vidas com a palavra de Deus. Se me vê pelo YouTube,
Abaixo eu vou deixar na descrição a conta oficial da Igreja Cristão Caminho, uma conta também da Caixa Econômica Federal, que é da minha esposa, a da igreja é do Banco do Brasil. E vai aparecer também agora, quer seja aí na tela do seu celular, você pode fazer um print, ou na sua tela também da Smart TV agora, os dados aqui embaixo da conta da Igreja Cristão Caminho, na conta do Banco do Brasil, tá? Você pode, aí, tá dividindo até a tela comigo, gostei disso, hein, Albert? Ele tá se esforçando para dar para vocês o melhor, gente. Tira uma foto aí do seu celular, da tela da sua televisão, dos dados aí, ó, Banco do Brasil, tô vendo aqui no meu retorno, agência 0395-6, conta corrente 134.831-0. O Pix é o CNPJ da igreja, esse número que você vê aí. Tira uma foto com o celular, printa, se você está me vendo pelo seu celular. Embaixo tem o meu WhatsApp pessoal. Você vê que a cada domingo a gente está melhorando, né, gente? É isso aí. A hashtag está em cima, Igreja Cristão Caminho. Também tem o Instagram da igreja, que está começando, está pequenininho ainda. A fanpage com esse nome também, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui abaixo também, para você entrar lá e ficar por dentro do que nós estamos fazendo. Para transformar a sua vida com a palavra de Deus. Para apontar para você o caminho, que é Jesus. Tá certo? Bem, tá em tela cheia para você também. E compartilha com pessoas generosas também, esse print aí. Fala, olha, é de um pastor que eu estou conhecendo agora, eu vi sinceridade no trabalho dele, uma instituição que foi aberta agora há pouco tempo, a Igreja Cristão Caminho, que eu estou vendo que é diferenciada. Eu sei que você me comentou, estava querendo fazer uma doação para uma instituição aí de confiança. Se você gostou do que viu, compartilha esses dados aí. Tá bom, gente? Quem começa a doar na Igreja Cristão Caminho, eu mando comprovantes do que estamos pagando mensalmente. Quem já tem doado pode confirmar isso até nos comentários aqui abaixo no YouTube. Confirma aí, que realmente a gente te manda. Dona Neuza, de Uberlândia, Dona Isabel, sua irmã, tem um rapaz também que infelizmente não posso falar o nome dele, também de Uberlândia, pessoas que têm doado já, que a religião, a pessoa persegue, sabia? Tem coisas que a gente não compensa nem falar aqui, mas são pessoas que têm doado nesse trabalho. Se puderem, façam um comentário aqui abaixo no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, que de fato, vocês têm recebido da minha parte os comprovantes do que a gente paga todo mês. Porque é justo, é do seu suor, é do seu trabalho que você está tirando. Dízimos, ofertas e doações. É uma maneira que eu quero operar com a Igreja Cristão Caminho, tá bom? Bem, se esse conteúdo te fez bem, se me vê pelo YouTube, você pode, em forma de gratidão, dar o seu like agora. Não te custa nada. Se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se me vê pelo YouTube, se inscreve aqui abaixo. Ou você pode se inscrever também apontando o seu celular para o QR Code na sua Smart TV, vai te levar lá para o meu canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, para ser avisado dos próximos vídeos da gente e cultos também online. E faça seu comentário aqui abaixo no YouTube, Facebook, Instagram, por favor, principalmente no YouTube, porque ajuda o robô do YouTube, o algoritmo, a entregar esse conteúdo para mais gente. Vai lá e comenta o que você achou da palavra de hoje. Você se lembra do tema? Como ajudar alguém se eu preciso de ajuda? Corrente do bem, um ajudando o outro? É isso, gente. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até um próximo encontro. Até lá. O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho.